Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso bom Deus seja com todos nessa noite, amém? Como disse o nosso irmão na sua oração e nós acabamos de cantar, né, meus irmãos? De fato, nós vivemos rompendo em fé, não é verdade? Um dia de cada vez. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, não é assim? Ela diz que nós andamos de fé em fé. Então, de fato, que nós possamos romper em fé a cada dia, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos dar sequência à nossa série de mensagens no Evangelho de Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Hoje leremos o capítulo 12, a partir do versículo 33. Vou pedir a um dos irmãos que abaixe o ventilador ali, senão ele sopra a minha Bíblia aqui toda hora. Obrigado, meu irmão. Diácono Esdras. Foi ordenado ainda não, mas já foi eleito, né, irmãos? Então já podemos chamar ele de diácono, para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 33. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos orar? Ó Deus Santo, Pai amado e querido, nós louvamos ao Senhor por mais uma vez nos conceder a oportunidade de estarmos reunidos como igreja para orar, para ler a Tua palavra, para cantar louvores, para apresentar as nossas ofertas ao Senhor e agora para nos aquietarmos diante da Tua palavra. Senhor, nos dê agora, Pai, um espírito de mansidão, para que nós possamos estar receptivos à Tua palavra. Que todo impedimento, ó Pai, que tenta tirar a nossa atenção, seja lançado por terra no nome santo de Jesus, e que nós possamos estar sedentos por aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. A despeito da vida desse que fala ao teu povo, que o Senhor não permita que eu seja um impedimento para que a tua palavra opere. Pelo contrário, que o Senhor me use como canal de bênção na vida do teu povo nessa noite. É o que nós te pedimos e oramos, crendo que o Senhor nos ouve no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como já temos visto, no capítulo 12, Jesus tem enfrentado, durante o seu ministério, operando curas, milagres, expulsando demônios, mas ele está, e essa é uma marca do capítulo 12, sendo o tempo inteiro confrontado, tentado pelos fariseus, pelos religiosos da sua época, os mestres da lei, aqueles que se julgavam entendedores da palavra. Nós vimos que Jesus, ele registrou na esteira dessa oposição que ele era o servo do Senhor.
Messias prometido. Mateus fez questão de registrar isso, citando o texto do profeta Isaías, que apresenta o servo do Senhor, apontando para Cristo. Ele é aquele enviado de Deus, ele é aquele profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. E nós vimos que mesmo assim os fariseus continuaram acusando Jesus, chegando ao ponto, mensagem essa que nós vimos na semana passada, de acusar Jesus de estar fazendo a sua obra em nome do príncipe dos demônios. Acusaram Jesus de estar expulsando demônios em nome de Belzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus, então, ao ser confrontado por aqueles homens, nós vimos no texto anterior que ele citou algumas ilustrações, dizendo para aqueles homens, olha só, reino dividido não subsiste. Se eu estou expulsando demônios em nome de Belzebu, em nome de quem que os filhos de vocês, porque os fariseus também tinham exorcistas, estão expulsando? Jesus lança uma questão de lógica para eles. E Jesus diz enfaticamente para eles que se eu expulso demônios em nome do Espírito de Deus, fiquem atentos, porque então o reino de Deus chegou. O reino de Deus então está entre vocês. E ele termina, eu estou falando do trecho anterior, né? Mateus capítulo 12, dos versos 22 até o 32, ele termina dizendo lá no verso 32, com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele está dizendo, se alguém atribui ao Espírito de Deus a obra de Satanás, esse comete um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No texto de hoje, irmãos, esse texto está na esteira, ele está na continuidade desse discurso de Jesus. A gente faz essas quebras, né, por uma questão de didática, para facilitar o nosso entendimento, até mesmo a pregação, senão a gente pregaria um trecho muito longo. Os irmãos já reclamam aí que eu prego demais, né, que eu falo demais, o sermão estende. Imagina se eu pegasse esses textos longos aqui, né? Mas, irmãos, então essas divisões acontecem para facilitar a nossa vida, a nossa compreensão. Mas se você olhar, o texto está na continuidade, é o mesmo discurso, é a mesma fala de Jesus. Logo depois que Jesus fala no verso 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Jesus já entra no versículo 33 e diz, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E como os irmãos já podem ver aí na tela, né, eu trouxe essa pequena imagem aí para ilustrar o título do nosso sermão dessa noite, que é o contraste entre o bem e o mal. O contraste entre o bem e o mal. Esse pequeno trecho que lemos, que como eu já disse, é uma sequência do discurso de Jesus, ele vai apresentar 3 contrastes, irmãos. 3 contrastes entre o bem e o mal. O primeiro contraste está aí no versículo 33, que nós acabamos de ler. A árvore e os seus frutos. O segundo contraste, no versículo 34, ele fala sobre o que a boca fala e o que está no coração. E o terceiro contraste, ele vai falar de 2 tipos de tesouros, no verso 35. E ele vai terminar esse discurso nos versículos 36 e 37, fazendo um severo alerta, chamando a atenção de todos aqueles que o ouviam com relação àquilo que eles diziam, que as suas palavras, eles iriam prestar contas delas. Está nos versículos 36 e 37. Então, vamos caminhar por esses 4 tópicos aqui
desse discurso, final desse discurso de Jesus contra os fariseus especialmente, mas que, como nós já temos visto, serve para nós, como igreja do Senhor, serve para todos, como palavra de Deus. Primeiro, Jesus, então, ele apresenta esse contraste do versículo 33, meus irmãos. E não é a primeira vez, se você tiver uma memória boa e está nos acompanhando desde o início, não é a primeira vez que Jesus usa exatamente essa ilustração. A ilustração da árvore e dos frutos. Quer que eu te prove isso? Volta aí lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, meus irmãos, é o final, é o último capítulo do Sermão do Monte. E lá no versículo 17, para ser mais específico, a partir do versículo 15, Mateus 7,15, Jesus ele está alertando os seus ouvintes com relação aos falsos profetas. E Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí Jesus começa com esse exemplo: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Jesus, então, não é a primeira vez que ele está se utilizando dessa figura de linguagem, dessa ilustração. E não é difícil entender o porquê, irmãos. Uma sociedade essencialmente agrária, eles entendiam muito fácil, né? Essa relação entre árvore e frutos. Irmãos, uma árvore cuja raiz esteja podre, cuja raiz não receba um solo fértil, os nutrientes necessários para ela gerar bons frutos, ela nunca vai ser uma árvore boa. E o seu fruto, consequentemente, também não será bom. Lá onde eu trabalho, e o Eduardo está ali, trabalha junto lá comigo, não deixa eu mentir, né, Eduardo? Lá tem um monte de pé de manga, né, as mangueiras, assim, bonita. E elas ficam no canteiro, assim, né, perto da estradinha lá dentro da fábrica. Então já pensa aí, árvores dentro de uma fábrica. Tudo cercado de concreto, para todo canto. De vez em quando a raiz delas começa a rachar o concreto lá, né, tentando expandir. Mas ela não tem para onde ir. Então, quando dá essa época, assim, começa novembro, dezembro, os pés já estão carregadinhos, tudo manga verde. Daí a pouco ela começa a vermelhar e vai caindo no chão e espatifando lá no chão. Mas, de vez em quando, a gente pega umas lá no pé, quando o dono da fábrica deixa, né? E ela não é saborosa. Não é uma manga. Por quê? Porque ela não está num solo fertilizado, que toma chuva, que tem a água devida. Não, ela está naquele, sabe quando faz aquela rodelinha, né? O chão todo de concreto e faz aquela rodelinha pequenininha, onde deixa um pouquinho de terra e a árvore sai dali de dentro. É isso. Ela não está num lugar bom para ela se nutrir e produzir bons frutos. Irmãos, então aquele povo sabia o que era uma árvore ruim. Eles sabiam que da árvore ruim, o problema não estava lá no alto dela, né? Lá na copa da árvore, nos galhos onde geravam as frutas. Não, o problema estava onde? Lá na raiz. O fruto, então, meus irmãos, revela a condição da raiz. Revela a condição de onde é que estão as nossas bases. As bases daqueles fariseus estavam no legalismo.
estavam na confiança que eles tinham neles mesmos, no seu entendimento, na sua sabedoria, a ponto de verem Jesus e negarem a Jesus, de verem a obra de Deus diante dos seus próprios olhos e acusarem aquela obra de ser uma obra de Satanás. Tamanha era a profundidade que a raiz desses homens estava no mal, estava apodrecida. E o que Jesus está apresentando aqui, lembrando do contexto, é justamente isso. Ele está dizendo, irmãos, ele está dizendo para aquele povo, uma árvore boa não produz fruto bom. Olha para os frutos dos fariseus. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Olha para os frutos dos fariseus. Os frutos deles são bons? Será que esse fruto que vocês estão vendo aí, de homens acusando o Filho de Deus de estar fazendo a obra de Satanás, será que isso é um fruto bom? Ele está dizendo, pelo fruto você conhece a árvore. Árvore boa produz fruto bom. Se a raiz estiver fundamentada em terra boa, bem nutrida, o fruto vai ser bom. Se o fruto está ruim, a raiz deles está em algum lugar errado. E isso aqui já enseja uma aplicação para nós, igreja. Onde é que está a nossa raiz? Onde é que está enraizado o nosso coração? Será que ele está na palavra de Deus? Ou será que ele está nas coisas vãs desse mundo? Com que é que a gente tem nutrido a nossa árvore espiritual? Se você quiser fazer um teste consigo mesmo, fica olhando para o vizinho, não, porque é muito fácil, né? Jesus mesmo falou isso lá no Sermão do Monte, né? Tira a trave que está no seu olho antes de falar do cisco que está no olho do outro. Então comece a avaliar os seus frutos. Ah, parece que eu não tenho nem fruto para avaliar. Opa, a árvore que não dá fruto tem algum problema lá na raiz também. Ah, não, eu estou frutificando, mas uns frutinhos murchos, mirrado. Tem algum problema lá na raiz. A gente precisa avaliar os nossos frutos. Esse alerta que Jesus faz, ele está fazendo uma dura crítica aos fariseus, irmãos? Sim, mas lembre-se, ele está falando para a multidão. Lembre-se, ele está falando para os seus discípulos que estão ali perto dele. E ainda mais, Mateus não registrou isso aqui à toa. Inspirado pelo Espírito de Deus, esse registro foi feito para que isso falasse comigo e com você. Nós precisamos olhar, olha a ilustração que eu coloquei aí, né? Uma árvore bonita, verdinha, está chegando a época delas, né? Primavera está aí. Mas no outono, no inverno, como é que estavam as árvores? Tudo sem folha, tudo murcha. Como é que está a nossa árvore? Como é que está o nosso fruto? E é fácil, repito, é fácil olhar para o fruto da árvore vizinha, né? Mas vamos avaliar os nossos frutos, irmãos. A gente precisa entender que crente foi chamado para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz, para impactar esse mundo. Às vezes a gente é muito tímido. Sabe por que a gente é tímido? Porque a gente não leva em conta, às vezes, o poder que Deus colocou sobre nós. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso para usar a mim e a você aonde Ele quiser. Amém? Amém? Mas a gente precisa se dispor. Às vezes Deus quer gerar um fruto ali, mas a raiz está colhendo, está se alimentando só de coisa ruim. Só de água poluída, só de porcaria. E eu creio que os irmãos entendem o que eu estou falando. O que a gente tem colocado para dentro, irmãos? Nas redes sociais, na televisão, naquilo que a gente conversa. A gente precisa nutrir-se de coisas boas. Se o nosso fruto for mau, isso revela que a nossa raiz também
é má. Ou seja, trocando em miúdos, isso revela que a palavra de Cristo não está em nós. Ou ela está de forma deficiente, de forma deficitária. E eu garanto para vocês que a palavra de Deus não falha. Que esse alimento aqui é rico em nutrientes. Mas adianta, irmão. Você chega lá, né, no supermercado, tem um setor de fruta, né? Aí a gente passa de largo, né? Desde quando pega ali uma bananinha, um negocinho ali, e vai direto para aquele lá, né, dos biscoito, chocolate, né? Enche o carrinho. Adianta, irmãos, a gente pegar a palavra de Deus e ignorar o que ela tem de bom para nós, ignorar os nutrientes que ela tem para nós. Não adianta. Não adianta ficar tirando só o docinho da palavra, né? Só o melzinho, só aquilo que me agrada. E geralmente tira-se de contexto para fazer isso, né? Geralmente tem que dar aquela distorcida. Tem que jogar um caramelo por cima do texto para ele ficar doce, né? Porque às vezes é texto amargo. É Paulo dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí joga um caramelo, né? Tá vendo só, né? Eu posso tudo com Jesus. E olha o contexto. Tira o caramelo de cima e lê tudo, né? Eu sei passar necessidade, como também sei passar abundância. Sei estar vestido, como também sei estar, né, nu. Sei passar por todas as situações. A gente precisa entender, a gente precisa se alimentar do que a palavra de Deus tem para nós. Dessa ilustração, meu irmão, Jesus ele passa por um exemplo prático, que tem basicamente o mesmo significado. Só que agora ele não ilustra, agora ele mostra uma coisa prática. Versículo 34. Ele começa com uma frase dura, né? Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Meus irmãos, a boca fala do que está cheio o coração. Palavra de Jesus. Palavra de Deus. Ele está contrastando, ele está fazendo um contraste entre bem e mal. Ele está fazendo um contraste entre as palavras que acabaram de sair da boca daqueles fariseus, acusando Jesus de expulsar demônio em nome do próprio demônio. Ele está fazendo esse contraste dizendo assim, peraí, vocês são os mestres da lei, vocês são os bons. Mas olha o que está saindo da boca de vocês. Por isso que ele diz, ele faz essa expressão, né? Raça de víboras. O que é uma víbora, meu irmão? Uma víbora é uma cobra venenosa, é um tipo de serpente venenosa. Ela fica espreita e quando ela morde alguém, ela injeta veneno na pessoa. Jesus está dizendo, olha, vocês... E é interessante que a palavra raça aqui, no original grego, ela é traduzida melhor como geração. Jesus está dizendo assim, vocês são uma geração de víboras. Vocês são vários, vocês são muitos. E vocês são venenosos, vocês são perigosos. Uma cobra, para nós hoje já é assim, para o povo do Antigo Testamento era um sinal de alerta. Cobra é sinal de perigo. Não é à toa que Satanás, né, está associado lá no Gênesis à figura de uma serpente. Jesus está dizendo, quando chama eles de raça de víboras, ele já está dando um sinal assim, para os outros, para os demais. Alerta vermelho. Esse povo é perigoso. Esses religiosos, legalistas, são perigosos. Eles não estão olhando apenas para eles mesmos, eles procuram espalhar o veneno deles, picar, morder, contaminar pessoas. Ao acusar Jesus de fazer a obra de Satanás, eles queriam fazer isso.
E também não é a primeira vez que essa expressão aparece no Evangelho de Mateus. Quer conferir comigo? Mateus capítulo 3, versículo 7. Nós temos aqui João Batista, a pregação de João Batista. As pessoas vinham até o deserto para ser batizadas por João Batista. Aquele que clamava no deserto, anunciando a vinda de Jesus, anunciando a vinda do Messias. E Mateus 3, no versículo 7, diz assim, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, o que ele disse? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Os fariseus estavam querendo ser batizados por João. E João está falando, que batismo que vocês acham que eu vou dar a vocês? Vocês estão achando que esse batismo aqui vai livrar vocês da ira de Deus? Veja o que ele diz na sequência, verso 8. E está muito relacionado com o que Jesus falou também. Produzir, pois, o quê? Frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Eles achavam que eles eram a nata, né? Eram os escolhidos de Deus, o povo especial, aquela classe especial. Olha o que João Batista fala com eles. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele está dizendo, Deus é poderoso para chamar filhos de onde Ele quiser. Ele não precisa de vocês que se acham os filhos de Deus e assentam em cima disso de forma arrogante, petulante. Não. Deus não precisa de vocês, não. Vocês acham que vocês vão fugir da ira de Deus? É isso que João Batista está dizendo. E João termina no versículo 10 com a afirmação dura. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Jesus traz, João aqui, né, antecipando o que Jesus diria mais à frente para eles, traz uma expressão de juízo contra aqueles homens, caso eles não produzissem frutos de arrependimento. E Jesus diz então, meus irmãos, como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? Jesus aqui ele está fazendo uma acusação contra aqueles homens. Ele está querendo dizer, olha, o que vocês estão falando é mal, não é bom. Não sai coisa boa da boca de vocês, porque vocês são maus. Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus está querendo dizer? Que o coração dele estava cheio de quê? De maldade, irmãos. Assim como o fruto revela a raiz da árvore, a boca revela o interior do homem. O coração aqui é a fonte, não é o órgão que bate, né, e que bombeia sangue. No mundo antigo, isso que nós, no mundo ocidental, chamamos de coração, como centro das emoções, como centro das nossas vontades, do nosso caráter, eles consideravam as entranhas, né? Mas, em resumo, isso aqui ele quer dizer que é o interior do homem, é a essência do homem. Jesus está dizendo a boca, o que sai, quando a gente abre a nossa boca e emite palavras, é um revelar, é um desnudamento do nosso interior, do nosso coração. É daqui, meus irmãos, ou melhor, é daqui, né, da boca, que sai o que está aqui dentro. A gente às vezes acha que o que a gente fala só expressa o que está na nossa mente, no nosso pensamento. Não é, não. A gente está expressando o que está muitas vezes aqui. Às vezes a gente até consegue ser calculista, né? Para não revelar o sentimento, mas mesmo isso é algo que vem do coração. As nossas intenções, sejam elas boas ou más.
Jesus está dizendo, isso aqui valia para os fariseus, Jesus estava fazendo uma acusação contra eles, mas valia para a multidão, para os discípulos e vale para mim e para você. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, irmão. Presta atenção. Você passa, às vezes, um período assistindo uma determinada coisa. Você não fica doido para conversar daquilo com alguém? Aí acha uma pessoa que fala daquilo, que gosta daquilo também, e o assunto rende, né? Porque o coração está cheio. Eu ia usar o exemplo do futebol, mas já está batido demais, né? Você pode pensar em qualquer coisa que você quiser. Às vezes a pessoa só fala de política, né? É porque o coração está cheio daquilo. Está cheio de preocupação. Irmão, e quando a pessoa só reclama? Quem aqui conhece alguém que quando chega perto para conversar, você já fica procurando uma rota de fuga? Porque a pessoa, ela começa a falar e pouquíssimo tempo que ela está falando, às vezes ela começa a falar até de uma coisa boa e dá um jeito de começar a reclamar daquilo e entra no modo reclamação, né? Ativa, igual no celular tem o modo avião, a pessoa ativa o modo reclamação e começa, e vai reclamando. E aquilo às vezes te joga para baixo. Joga a gente lá no... Meu Deus, como isso é ruim. Como isso destrói a gente. Mas, voltando ao texto, isso está revelando o coração da pessoa. E quando essa pessoa somos nós? E quando a gente acorda de manhã, azedo, a gente reclama do café, a gente reclama do pãozinho, a gente reclama da roupa, a gente reclama do clima, a gente reclama de tudo. O que isso está revelando? A gente precisa ter um coração grato a Deus. A gente precisa ter um coração que olha para as coisas que Deus fez e faz por nós e tenha gratidão. Deus não está em busca de murmuradores. Ele está em busca de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem com todas as forças do seu ser. Irmão, tem dia que é difícil mesmo. E saiba disso, nesse dia você conhece o seu coração. O dia que você está azedo, amargurado, olhe para dentro de si e você vai encontrar um coração azedo e amargurado. E é nessas horas que a gente precisa ter a humildade de se dobrar na presença do Senhor, pedir perdão a Ele e pedir a Ele para mudar o nosso coração. E pedir a Ele para mudar o nosso dia. E começar a trazer à mente coisas boas. Começar a louvar a Deus. Começar a exaltar a Deus. E aí Deus vem e muda o nosso coração. Mas a gente tem que ter intencionalidade, irmãos. É porque às vezes a gente fica murmurando com Deus, né? Tá vendo, Deus? Eu estou assim, é porque o Senhor não me ajuda. É porque... E a gente vai murmurando. E Deus... Eu imagino, né? Fica lá olhando para a gente, falando assim, quando é que você vai começar a se humilhar na minha presença? Ao invés de ficar aí, igual um menino pirracento. Às vezes a gente é esses meninos, nós somos esses meninos pirracentos, às vezes, né? A palavra fala, meus irmãos, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração. Quando você começar a falar coisa que você sabe que não agrada a Deus, tenha certeza, vem lá do coração. Então, acalma, aquieta, guarda o coração. E guarda a boquinha também, meu irmão. Porque Provérbios também, lá no capítulo 21, verso 23, diz assim, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. A alma aqui pode ser associada com o coração, é o interior do homem.
Quem guarda a boca e a língua está guardando a própria alma das angústias. A gente precisa vigiar, meus irmãos, o que a gente fala. A gente precisa, a palavra falada é igual flecha lançada. Não tem como você correr atrás dela e pegar ela no ar antes que ela atinja o alvo e colocar na aljava de novo, não. Atirou, já era. Falou, está falado. Não tem, né, essa expressão? Às vezes a gente fala coisas duras, nós que somos casados, contra as nossas esposas, com os nossos filhos. Às vezes a gente se dirige de formas desagradáveis aos nossos pais. A Bíblia manda a gente honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. A gente precisa vigiar a nossa língua. Às vezes a gente fala coisas no trabalho, com um familiar, com um colega, dentro da igreja, e a gente não sabe a proporção que aquilo cria, que aquilo ganha. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já falou coisas das quais nos arrependemos. Não é verdade? É triste, né, irmão? Quando você fala, e na hora que você fala, você já dá aquela... Nossa, para que eu falei? Né? Já dá aquele arrependimento, você falou, está falado. Não adianta depois ficar, mas não é isso que eu queria dizer. É isso sim, senão não saía. Senão você não falava. Então a gente precisa vigiar as nossas palavras, irmãos. Um antídoto contra isso está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. É um antídoto contra isso. O que Paulo diz aos filipenses? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma verdade há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que ocupe o seu coração. Seja isso o que ocupe o seu tempo. A gente precisa buscar coisas boas. Não adianta, sinto muito se você tem esse costume, mas não adianta sentar e achar assim, eu preciso me informar. Aí você senta de frente para a televisão, liga naquele Cidade Alerta e nos outros alertas aí da vida e fica vendo tudo quanto é notícia de briga de bar, de acidente, de não sei o quê, e depois você quer estar alerta. Eu estou triste hoje, mas você só se alimentou de coisa ruim. Não adianta ficar 2 horas ouvindo um noticiário político e achar que você vai sair alegre, nota feliz demais. Né? Não tem jeito, irmãos. Só vai trazer tristeza. A gente precisa se informar? Sim. Uma leitura de 15 minutos aí num jornal, ou um apanhado bom, você já se informa com aquilo que é necessário. Você não precisa saber que uma pessoa tomou um tiro lá no Japão. Isso não vai mudar a sua vida. Mas você fica se alimentando disso. Irmãos, a gente precisa vigiar o nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. E Jesus, então, irmãos, ele faz uma terceira ilustração mostrando o valor dos nossos frutos e das nossas palavras. Quando ele diz no verso 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouros coisas más. Aqui bom e mal aparece 3 vezes, né? No trecho todo, a palavra bom aparece 6 vezes e a palavra mal aparece 6 vezes, de suas variações, né? Mas só nesse versículo aparece 3 e 3. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas. O exato oposto também acontece. Por que Jesus faz esse contraste, irmãos? Tesouro, ele está se referindo a algo que é de extremo valor. Jesus não falou lá em Mateus 6, 21, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E aqui ele fala que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então você junta as duas coisas. Se o seu tesouro é só coisa ruim, você vai tirar daquele tesouro coisa ruim, trazer para o coração e vai sair pela boca.
Se o seu tesouro é coisa boa, se você está juntando, como Jesus falou, tesouro lá no céu, se o seu pensamento, a sua expectativa está lá no céu, você vai tirar de lá coisas boas para encher o seu coração, e o que vai sair da boca? Coisa boa. Esse é o nosso maior tesouro. A gente precisa valorizar esse tesouro, porque a nossa boca vai falar disso. É isso que a gente vai oferecer para o mundo, meus irmãos. Daí a importância da gente guardar aquilo que é bom. E por fim, Jesus passa então a fazer um severo alerta. Versos 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, um comentarista muito conhecido, R.C. Sproul, foi um grande pregador inglês. Ele, no comentário dele, ele escreve que quando ele lê esse texto, ele treme na hora. E ele diz que nós deveríamos fazer o mesmo. Porque é muito sério isso aqui que Jesus está falando. Aqui Jesus está falando para todos, não apenas para os fariseus. Ele está dizendo: toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E ele diz que nós seremos justificados pelas nossas palavras. Esse texto aqui, meus irmãos, ele dá até um nozinho teológico na gente. Porque nós cremos que a salvação é pela graça mediante a fé. Amém? Isso aqui não está em discussão. E certamente Jesus não está contrariando essa verdade. A salvação é pela graça, mediante a fé. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, como Paulo diz lá em Efésios 2, versos 8 e 9. E Jesus não está colocando isso aqui em questão. Mas então como é que Jesus afirma que nós seremos justificados pelas nossas palavras? Irmãos, o ponto aqui é que Jesus não está tratando da doutrina da justificação. Isso aí a gente faz na teologia. A gente sistematiza as coisas, por isso o nome teologia sistemática, e faz essas separações para a gente estudar, para a gente entender melhor. Mas aqui Jesus não está tratando de doutrina da justificação. Aqui Jesus está falando, o contexto diz isso, de frutos. Daquilo que a gente produz. De onde é que está a nossa raiz? De onde é que está o nosso coração? O que é que está saindo da nossa boca? Na verdade, isso está corroborando com a doutrina da justificação, apesar de Jesus não estar tratando dela aqui. Por quê? Porque nós sabemos que o crente, aquele que é chamado, eleito pelo Senhor, tem o seu coração transformado, regenerado, ele tem que produzir bons frutos. E se essas palavras estão aqui alinhadas com os bons frutos, tem que ser palavras boas, palavras de bênção. Por isso que Jesus falou que a gente conhece a árvore pelo fruto. A árvore má vai produzir fruto mau. O homem que tem um tesouro mau vai tirar coisas más dele. E no dia do juízo, é essas coisas que vão aparecer. Percebem? É isso que vai ser apresentado diante de Deus. Espera aí, vamos ver. Fruto mau, palavra ruim, tesouro ruim. Opa, esse aqui pode queimar. Palavra boa, frutos bons. Estão recebendo o mérito deles? Não. Fruto, ele é gerado. Quem gera o fruto de Deus em nós? O Espírito Santo de Deus. Opa, esse aqui dá provas de que é um eleito. Dá provas de que o meu Espírito Santo produziu na vida dele. Dá provas de que, de fato, ele tem parte comigo.
Não é mérito humano, mas é comprovação de que você é uma árvore boa ou uma árvore má. Por isso, irmãos, a gente precisa cuidar para que as nossas palavras revelem o nosso tesouro e produzam frutos dignos de arrependimento para a glória de Deus. Eu concluo com algumas aplicações, meus irmãos. Primeira delas, a gente precisa refletir que frutos, palavras, tesouros, são exemplos que Jesus usou para deixar claro que Ele nos conhece das mais diversas maneiras. Ele sonda o nosso coração. Ele conhece cada passo que a gente dá antes que a gente dê esses passos. Jesus nos conhece. Quem é que mede os nossos frutos, as nossas palavras? É o Senhor. Como ele disse aqui, o próprio Senhor Jesus, no dia do juízo a gente vai dar conta de cada uma das coisas que sair da nossa boca. Assim, meus irmãos, como ele conhecia os pensamentos e as intenções maldosas daqueles fariseus, ele conhece a mim e a você. Ele continua sendo conhecedor dos corações dos homens, sejam eles bons, sejam eles maus. Por isso, nós precisamos, como igreja de Cristo, como servos do Senhor, como crentes, nós precisamos, irmãos, urgentemente fazer um exame do nosso coração. Isso não é agora, não. Isso a gente precisa fazer todo dia. Examinar o nosso coração. Fazer um autoexame. A gente precisa, irmãos, vigiar os nossos frutos, como eu falei lá no início. A gente precisa estar atento, para a gente não ser uma árvore infrutífera, a gente não ser uma árvore seca, uma árvore que não produz nada. Irmãos, a gente precisa pedir a Deus discernimento para fugir das víboras, do veneno das víboras. Porque assim como nos dias de Jesus haviam fariseus, pregando que Jesus era do diabo, ainda existem víboras nos dias de hoje. Ainda existem homens fazendo falso juízo de Deus, usando o nome de Jesus para coisas erradas, atribuindo funções erradas a Cristo, oferecendo, vendendo, mercadejando Cristo e a sua palavra. A gente precisa pedir a Deus discernimento para fugir das víboras. A gente precisa, irmão, como crentes em Jesus Cristo, nos preocupar urgentemente com o nosso coração, com nossos frutos, sermos vigilantes, para que Deus possa produzir em nós frutos e frutos que permaneçam. Irmãos, eu concluo que o Deus de toda graça nos livre dos homens maus, do seu veneno. Que Ele nos faça frutíferos, irmãos. Que Ele nos faça frutíferos para a glória dEle. E que nós possamos, irmãos, nos preocupar com isso. Pense nisso nessa noite. Saia daqui hoje com essa reflexão. Como é que está a minha árvore espiritual? Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que estão os meus frutos? Quando o dia do juízo chegar, o que é que eu vou apresentar diante de Deus? Mais uma vez, irmãos, não se iluda, não vamos ter mérito. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas mesmo assim, o versículo 10, lá de Efésios 2, logo após Paulo falar que nós não somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que não nos gloriemos, ele diz que nós somos feitura dele, nós somos feitos para as boas obras, para os bons frutos que ele preparou para que a gente andasse neles. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã,
Deus nos chamou para darmos bons frutos. Se Deus tivesse comigo e com você o propósito de nos salvar e já nos levar para o céu, Ele, no dia que a gente converteu, a gente tinha morrido, a gente tinha sido arrebatado. Mas a gente está aqui ainda. A gente está aqui, então Deus quer que nós sejamos árvores frutíferas para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar de pé por um instante? Peça a Deus, meu irmão. Peça o grande agricultor, o dono de todas as árvores, aquele que dá a chuva, que dá o nutriente, que cuida de toda a terra. E é lógico que eu estou falando aqui de forma figurada. Peça a Ele para que você seja uma árvore frutífera. Se você já é, glória a Deus por isso, pede a Ele para você dar mais fruto. Não para a sua glória, não para você aparecer, mas para a glória de Deus. Senhor, Teu nome é santo. O Senhor é o Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou a cada um de nós e nos chamou, nos tirou da terra ruim, nos tirou do lamaçal, nos tirou daquele lodo, nos tirou de uma terra contaminada, envenenada, e nos trouxe até o Senhor, e nos trouxe por meio da Tua palavra, para que fôssemos enxertados na oliveira verdadeira, para que fôssemos também árvores frutíferas no Senhor. O Senhor não nos chamou para que tenhamos fruto em nós mesmos, mas frutos que venham do Senhor. Por isso, ó Deus, eu quero orar nessa noite junto com a Tua igreja, crendo que os meus irmãos também estão com o coração quebrantado diante de Ti e estão ansiosos por serem árvores frutíferas. Que o Senhor nos faça frutíferos para a Tua glória, Deus. Que o Senhor possa se alegrar em nós, Pai. Nós sabemos que somos pecadores, mas que na nossa luta contra o pecado, nós possamos pecar cada dia menos. Que na nossa luta contra o pecado, nós possamos, ó Pai, vencer mais do que perder. E que isso seja uma manifestação da glória do Senhor em nós e que nós possamos reconhecer isso, que é o Senhor que opera em nós, que é o Senhor que dá o fruto em nós, que gera o fruto, que nós sejamos instrumentos, ferramentas afiadas, árvores frutíferas, que possamos fazer aumentar o nosso bom tesouro na Tua presença. Vigia o nosso coração, Senhor. Vigia os nossos lábios, ó Deus. Nos faz bênção onde nós estivermos, Senhor, porque queremos brilhar a Tua luz nesse mundo, brilhar a luz do Senhor em meio às trevas. E como há trevas nesse mundo, Senhor, que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. Aquele que está fraco, abatido, cansado, que o Senhor o faça entender nessa noite que Tu és o bom agricultor. E Tu és aquele que restaura qualquer árvore. O Senhor é aquele que consegue mudar lá na raiz. E nós pedimos que o Senhor faça isso nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.